Terceiro bimestre, segunda aula. Capacidade elétrica ou capacitância. Depois de entender a interação das cargas elétricas, o ser humano buscou formas de armazená-las. A realização dessa ideia teve um importante registro histórico que data de 1746, quando, na Holanda, o físico Petrus van Musschenbroek, 1692-1761, construiu um dispositivo capaz de armazenar cargas elétricas, que ficou conhecido como garrafa de Leyden. Originalmente, a garrafa de Leyden era um recipiente de vidro contendo água em seu interior e um fio condutor submerso nessa água. Enquanto o fio servia como um terminal interno, a mão do operador, ao segurar o recipiente, funcionava como terminal externo. Em seus experimentos, Petrus percebeu que esse dispositivo era capaz de armazenar energia em quantidade suficiente para produzir faíscas elétricas. Embora a quantidade de carga elétrica armazenada pela garrafa fosse pequena, essa iniciativa serviu de base para as novas tentativas até que se chegou aos capacitores. Um capacitor é um condutor capaz de armazenar carga elétrica. Um condutor pode ser eletrizado e acumular carga até determinado limite, que dependerá de sua constituição, da geometria e do meio onde se encontra. Quando se carrega eletricamente um condutor com uma carga Q, ele adquire um potencial elétrico V. A variação na carga elétrica Q em um condutor é diretamente proporcional ao seu potencial elétrico V, sendo a constante de proporcionalidade chamada de capacidade elétrica ou capacitância C, que é igual a C vezes V. No sistema internacional, a unidade de medida da capacidade é o Faraday, em que um Faraday é igual a capacidade elétrica dividida pelo potencial elétrico. Se adotarmos um condutor esférico em equilíbrio de raio R, isolado e eletrizado com carga Q, podemos estudar o potencial elétrico ao longo do interior deste condutor. Considere que ele está imerso em um meio de constante eletrostática K. Réplica da garrafa de Leyden. Ponto externo ao condutor. No caso dos pontos externos ao condutor esférico, pode-se determinar o potencial elétrico admitindo que toda a carga elétrica do condutor esteja concentrada no ponto central da esfera. Ou seja, como se tivéssemos uma carga pontiforme. O potencial elétrico para um ponto P, a distância D do centro do condutor, é dado por V igual a K, Q dividido por D. Ponto interior é na superfície do condutor. Vimos no capítulo anterior que no interior de um condutor em equilíbrio, o campo elétrico é nulo e o potencial elétrico é igual ao da superfície.
Assim, fazendo D igual a R, o potencial elétrico para pontos em seu interior, P1 e P2, e em sua superfície, P3, é dado por V igual a K, Q dividido por R. Podemos então concluir que, a partir da definição de capacidade elétrica para um condutor esférico de raio R, eletrizado com carga Q, a capacidade é dada por C igual a Q dividido por K, que multiplica Q sobre R. Simplificando a equação, a capacidade é igual ao raio dividido pela constante K. Assim, a capacidade elétrica de um condutor depende da sua forma, do volume e do meio onde está inserido. Vamos considerar dois condutores isolados de capacidade C1 e C2 e potencial elétrico V1 e V2, que foram eletrizados com cargas Q1 e Q2. Conectando os condutores por meio de um fio condutor de capacidade desprezível, haverá uma distribuição de cargas na qual o condutor 1 adquire carga Q1' e o condutor 2 carga Q2', até que seus potenciais se tornem iguais e o equilíbrio eletrostático entre os condutores possa ser estabelecido. Pela observação da carga elétrica, podemos escrever Q inicial igual a Q final, Q1 mais Q2 igual a Q1' mais Q2'. C1V1 mais C2V2 é igual a C1V mais C2V. C1V1 mais C2V2 igual a V entre parênteses, C1 mais C2. V, potencial elétrico, é igual a C1V1 mais C2V2 sobre C1 mais C2. Sendo V o potencial comum dos condutores depois de conectados, a expressão anterior permite calcular o potencial de um número qualquer de condutores conectados e em equilíbrio eletrostático. O potencial eletrostático da Terra. O planeta Terra pode ser considerado um imenso condutor elétrico. Estima-se que teria uma carga de menos 580 kC, considerando esférico com raio igual a 6.400 km e um potencial elétrico de menos 800 megavolts, para um referencial no infinito. Entretanto, é habitual adotar o potencial da Terra igual a zero, pois para os fenômenos da superfície, o potencial pode ser considerado invariável. Se conectarmos um condutor com carga negativa à Terra, os elétrons fluirão desse condutor para a Terra, anulando assim a carga elétrica em excesso do condutor, deixando-o com potencial igual da Terra. Se, por outro lado, conectarmos um condutor com carga positiva à Terra, os elétrons fluirão da Terra para o condutor, anulando assim a carga elétrica em excesso, como ilustra a figura ao lado. Alguns aparelhos elétricos
utilizam as ligações à Terra para evitar acidentes, como o choque elétrico. Por esse motivo, encontramos nos aparelhos eletrodomésticos e nos chuveiros elétricos, por exemplo, um fio condutor chamado fio terra, que deve ser conectado ao solo. Capacitores. A estrutura dos capacitores consiste em duas placas condutoras, armaduras, eletrizadas com cargas elétricas de sinais contrários e valores absolutos iguais. Essas armaduras ficam separadas por material isolante. Assim, quando ligamos o capacitor a uma bateria, as placas adquirem cargas elétricas de sinais contrários e conseguem armazenar carga e energia elétrica. A ideia de capacidade elétrica ou capacitância de um capacitor está relacionada à maior ou à menor quantidade de carga elétrica que ele consegue armazenar, de tal forma que a quantidade de carga elétrica positiva em uma das armaduras é chamada de quantidade de carga Q. Carga elétrica e energia armazenada por um capacitor. Sendo que a quantidade de carga armazenada no capacitor, quando este é submetido a uma DDP-U entre as armaduras, podemos definir a capacidade eletrostática ou capacitância elétrica C do capacitor como o quociente de sua quantidade de carga armazenada pela DDP. Assim, capacitância é igual a Q dividido por U. Assim, a carga e a energia armazenadas por um capacitor são dadas por a quantidade de energia armazenada, Q igual a C vezes U, e a energia armazenada é igual a C, U ao quadrado dividido por 2. Para o capacitor plano, a sua capacidade elétrica depende de características próprias, como a área A das placas, a distância D entre elas, ou material do meio entre as placas, expresso pela sua constante eletrostática K ou permissividade elétrica E. Essa dependência pode ser escrita da seguinte maneira: C igual a 1 sobre 4π vezes K vezes A sobre D, que é igual a E, que multiplica A sobre D. Exercícios resolvidos. Exercício de número 2. Um condutor esférico e metálico com 20 centímetros de raio possui carga elétrica 4 microcoulombs. Calcule o potencial elétrico. Item A. Calcule o potencial elétrico à distância de 60 centímetros do centro da esfera. Vamos resolver o item A. Dados o raio da esfera 20 centímetros, você transforma para metro, encontra 0,20 metro. Ou 2 vezes 10 a menos 1 metro. A carga elétrica é igual a 4 microcoulombs. Na potência base 10, 4 microcoulomb é igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Para pontos exteriores à esfera, D igual a 60 centímetros, transformando para metro 0,60 metros, ou 6 vezes 10 a menos 1 metro,
aplica a fórmula. V, que é o potencial elétrico, é igual a K, Q dividido por D, que é igual a constante K para o vácuo, vale 9 vezes 10 a nona. É uma constante dada no problema. A carga Q vale 4 vezes 10 a menos 6. E a distância é 6 vezes 10 a menos 1. Fazendo essa conta matemática, você encontra o potencial elétrico à distância de 60 centímetros do centro da esfera. É igual a 6 vezes 10 a quarta volts. Vamos calcular o item B. Calcule o potencial elétrico na superfície. Vamos resolver. Na superfície da esfera, a fórmula, claro, permanece a mesma. V é igual a K, Q dividido pelo R, que é igual a constante K vale 9 vezes 10 a nona, a carga Q é 4 vezes 10 a menos 6, e o raio da esfera é 2 vezes 10 a menos 1. Fazendo essa conta, você vai encontrar o potencial elétrico na superfície da esfera, igual a 1,8 vezes 10 a quinta volts. Item C. Calcule o potencial elétrico à distância de 10 centímetros do centro da esfera. Vamos resolver o item C. É o ponto interior à esfera. Então, para ponto interior à esfera, seu potencial elétrico é igual ao potencial elétrico na superfície da esfera. Então, V é igual a 1,8 vezes 10 a quinta volts. Os potenciais elétricos são iguais para pontos internos e para pontos na superfície. Terceiro problema. O gráfico mostra o potencial de uma esfera condutora eletrizada e em equilíbrio eletrostático, em função da distância ao centro da esfera. O meio é o vácuo, K igual a 9 vezes 10 a nona, Newton, metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Calculem. Item A, o valor da carga elétrica da esfera em Coulomb. Vamos resolver o item A. Pelo gráfico, encontramos o raio, que vale 20 centímetros, transformando para metros 0,20 metros. Na potência de base 10, ele se torna 2 vezes 10 a menos 1 metro. E o potencial na superfície é igual a 1,8 vezes 10 a menos 3 volts. Podemos determinar a carga elétrica a partir do potencial elétrico e do raio da esfera, dados no gráfico. Assim, V é igual a K, Q dividido por R. O potencial elétrico na superfície é 1,8 vezes 10 a menos 3. A constante K é no vácuo e vale 9 vezes 10 a nona. A carga elétrica da esfera que queremos determinar e o seu raio, que vale 2 vezes 10 a menos 1. Você fazendo essa conta matemática, você vai encontrar o valor da carga elétrica da esfera, que é igual a 4 vezes 10 a menos 14 coulombs. Vamos resolver o item B. O potencial elétrico a 0,9 metros do centro da esfera. Vamos resolver. Para um ponto externo, D igual a 0,9 metros, que aí, transformando na potência de base 10, ele se torna 9 vezes 10 a menos 1 metro. Então, o potencial é igual a K, Q dividido por D. A constante K vale 9 vezes 10 a nona.
A carga elétrica da esfera calculamos no item A, que vale 4 vezes 10 a menos 14. E a distância é dada no problema, 9 vezes 10 a menos 1. Fazendo essa conta, nós encontramos o potencial elétrico a 0,9 metros do centro da esfera. E ele vale 4 vezes 10 a menos 4 volts. Problema, exercício de número 4. Determine a capacidade eletrostática de um condutor que, quando sob tensão de 50 volts, adquire carga de 20 microcoulombs. Determine a tensão do mesmo condutor para que a carga armazenada seja 12 microcoulombs. Vamos resolver? Primeira situação, o potencial elétrico vale 50 volts. Este U é a DDP, é igual a 50 volts, diferença de potencial. A carga elétrica é dada no problema, 20 microcoulombs. Na potência de base 10, ele se torna 20 vezes 10 a menos 6 coulombs. A capacitância é igual a Q dividido por U, que é igual a carga, 20 vezes 10 a menos 6. E a DDP U vale 50 volts. Você dividindo, você vai encontrar a capacitância. C é igual a 0,40 microfarad. Segunda situação. Vamos determinar a tensão no mesmo condutor. C é igual a 0,4 vezes 10 a menos 6 Faraday, como nós calculamos, como já calculamos acima. A carga que agora nós estamos prevendo que a carga armazenada seja de 12 microcoulombs, que é igual a 12 vezes 10 a menos 6, está faltando o Czinho de coulomb. A DDP, atenção, a DDP, U é igual a Q dividido por C. É igual a carga é 12 vezes 10 a menos 6 e a capacidade eletrostática calculamos acima, 0,4 vezes 10 a menos 6. Aí você faz essa continha, você vai encontrar a tensão, ou DDP. Ela é igual a 30 volts. Exercício de número 5. Um condutor A com capacidade C1 igual a 2 vezes 10 a menos 9 Faraday e potencial V1 igual a 120 volts, está isolado do condutor B de capacidade C2 igual a 8 vezes 10 a menos 9 Faraday e potencial V2 igual a 20 volts. Os condutores são ligados por um fio condutor de capacidade eletrostática desprezível e adquirem um mesmo potencial de equilíbrio V. Determine V e as novas cargas dos condutores. No potencial de equilíbrio, nós temos, olha a fórmula vista, V igual a C1V1 mais C2V2 sobre C1 mais C2. Substituindo as letras por números, vamos encontrar V igual a 2 vezes 10 a nona, que multiplica V1, que vale 120, mais a capacidade C2 é 8 vezes 10 a nona, e o potencial elétrico V2 vale 20. A capacidade elétrica C1 vale 2 vezes 10 a menos 9, e a capacidade elétrica 2 vale 8 vezes 10 a menos 9. Você fazendo essa conta, o potencial elétrico é igual a 40 volts.
é o potencial de equilíbrio. Agora vamos calcular as novas cargas. A nova carga de A, Q', é igual à capacidade C1 vezes o potencial de equilíbrio. A capacidade C1 é 2 vezes 10 a menos 9 e o potencial de equilíbrio é 40. Você faz essa multiplicação, vai encontrar a nova carga, A, 8 vezes 10 a menos 8 coulombs. A nova carga B, Q, duas linhas, é igual à capacidade do 2 vezes o potencial de equilíbrio. A capacidade 2 é 8 vezes 10 a menos 9. E o potencial de equilíbrio é 40. Você faz essa conta, vai encontrar a nova carga B. 32 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs.